Eu gostaria de ler para vocês a Bíblia Sagrada, o livro de Lucas, capítulo de número 8, por gentileza. Eu posso dizer, Elohim Evaresh Tashir, Deus te abençoe. E eu posso dizer também em hebraico, no dia da festividade do congresso que eu ouvi falar aqui, Barahaba Mishia Donai, bendito aqueles que vêm em nome do Senhor. Eu estaria orando já por esse grande evento que ocorrerá no sábado, sexta, sábado, que bênção, né? Capítulo de número 8 do livro de Lucas, versículo de número 42 em diante, por favor, se você abriu, poder me acompanhar. Ou seja, 43, 8:43, que diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha pedido a cura, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seja, suas condições financeiras foram todas, veio por trás dele e tocou-lhe na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos o imprensavam, Pedro com seus companheiros disse: mestre, Rabi, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim saiu poder ou virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, como imediatamente fora curada. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Podemos se sentar. Glória a Deus. Amados irmãos, nós temos visto por aí muitas pregações motivacionais em que traz para o cerne da igreja uma promessa infundável, em que na realidade a operação que Deus quer fazer na vida do ser humano, em primeiro lugar, é fazer materializar a tua fé, a tua crença nele. E muitas palavras de motivacional, eu posso trazer uma palavra motivacional aqui para você. Você sorrir, chorar, se alegrar, pular, rodopiar, mas quando você chegar em casa, você não vai lembrar de nada que eu falei, porque você não sofreu nenhum arranhão através da mensagem. E quando é uma palavra motivacional, ela te coloca lá em cima dentro do templo, mas na realidade, muitas das vezes, aqueles que estão pregando uma palavra motivacional precisa-se de uma cura interior. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que Cristo ele quer de nós. Primeiro, nós temos que ter um paradigma, nós temos que ter uma reação direta do que a gente quer, ou seja, o alvo que a gente quer. Entenda, irmãos? Eu, quando começo a ler a Bíblia Sagrada, eu começo a ver o livro, o Evangelho de João, eu fico impactado com a história de Cristo sobre a face da terra. Quando eu começo a ler no capítulo de número 1 do Evangelho de João, ali eu fico impactado, porque eu encontro ali o Senhor sendo o verbo, ele habitando entre os homens. O verbo representa três funções: ação, fenômeno e estado. Deus ele vai operar no nosso meio desde que você manifesta a tua vontade em crer nele. Veja, eu já vou entrar na mensagem, porém quando eu leio o capítulo de número 2 do Evangelho de João, eu fico mais impactado, porque eu vejo o meu Senhor, o meu Cristo, o teu Senhor, ele transformando numa festa a água em vinho, ou seja, ele faz aquele milagre. Então todos ficam observando o milagre que o Senhor estava fazendo ali. No capítulo de número 3, eu encontro o Senhor chamando a atenção de alguém que conhecia a lei mosaica, e sendo chamado a atenção, ele deu o próprio Cristo
importa Nicodemo, é tu nascer da água e do Espírito. No capítulo de número 3, eu encontro a glória de Deus ali, quando Deus chama a atenção desse homem. Mas no capítulo de número 4, eu encontro o Senhor levantando uma mulher para evangelizar os seus e pregar o evangelho com autonomia, com um pedido de uma água para beber. No capítulo de número 5, irmãos, eu encontro ali um homem de 38 anos. O menino tinha 38 anos que estava enfermo no tanque de Betesda. E o interessante é que quando você começa a compreender a lei, você começa a compreender a graça, você encontra um Cristo que é surreal. Quando você olha para ele, o senso de humor de Jesus era muito grande. Olha, observa uma coisa: quando ele chega no tanque de Betesda, no capítulo 5 do Evangelho de João, a primeira coisa que ele vai é naquele homem, e o interessante é que ele vai àquele homem e ele faz uma pergunta: se alguém está enfermo, ele quer o quê? Ser. Mas ele chega para aquele homem e pergunta: querem ser curado? Aquele homem disse: importa que antes de mim coloque outro. Mas se era meu dia, eu dizia: não, eu quero um carro com direção hidráulica, sem embreagem, automático, para mim poder andar. No capítulo de número 6, eu encontro essa igreja aqui, que não é sazonal. Eu acredito que o povo daqui é um povo crente em Jesus, e ele toca na honra do manto de Jesus de verdade. Olha, observa uma coisa: no capítulo de número 6, ele declara um crente consagrado. Ele diz assim: a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida, e quem não beber do meu sangue e comer da minha carne, não tem parte comigo. No capítulo de número 7, eu encontro no Evangelho de João um acontecimento que está rolando em muitas igrejas hoje: a falta de perspectiva, a falta de fé. No capítulo de número 8, eu encontro acusadores até no dia de hoje. Já se passaram 2023 anos atrás, eu ainda encontro as pessoas apontando ao invés de acender a mão dentro do Evangelho do Senhor. A Bíblia diz que ali foi apanhada em ato pecaminoso uma mulher, e eles iam matar pela lei mosaica aquela mulher. Então Jesus já estava escrevendo, não sei o que, a teologia não nos informa, mas informa uma coisa para nós no dia de hoje: aquele que não tiver nenhum pecado, atire então a primeira pedra. Ninguém pode atirar. Querido, nós estamos vivendo o tempo do Evangelho, e por vivermos o tempo do Evangelho, nós passamos a crer no sobrenatural e no acontecimento do Senhor sobre a nossa vida de verdade. Não dá mais tempo para brincar, e se é um tempo que você não deve brincar, é o momento de agora. Escute uma coisa: no capítulo de número 9, ele cura um homem cego de nascença. Quem disse que Jesus não vai curar aquele? Ele levanta um homem e ele cura. E era sábado. Mas no capítulo de número 10, eu fico apaixonado por Jesus no Evangelho de João. Ele diz assim: olha, eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. No capítulo de número 11, ele diz para você, campeão-se: quem crê em mim, ainda que esteja morto, aleluia, viverá. Capítulo de número 12 do Evangelho de João, eu encontro um ato que eu preciso encontrar hoje. Uma mulher pega um perfume, um alabastro, e ela vai até Jesus, aonde ela estava, coisa que ninguém tinha feito ainda. Amada, Jesus, da forma que aquela mulher, costuma dizer que as mulheres amam mais a Jesus do que os homens, porque as mulheres têm uma sensibilidade muito grande. Pode ver que as mulheres têm consagração, irmão, libertação das mulheres. Claro que os homens são provedores, têm que trabalhar, mas as mulheres buscam mais. Aquela mulher, além de jogar aquele perfume, aquele aromático sobre os pés de Jesus, ela pega os seus cabelos e ela enxuga os pés de Jesus. Mas no capítulo de número 13, eu encontro o ato de abnegação. Eu encontro Jesus lavando os pés do discípulo, a ponto de Pedro dizer: eu não vou lavar, não, então tu não tem parte comigo. Porque o Senhor estava advertindo, irmão, sobre o poder da sua palavra. Mas é no capítulo de número 14 que eu vejo a cartada final. Não tem religião que possa me parar agora. Sabe por quê? Eu vejo o próprio Cristo dizendo no Evangelho de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Queridos irmãos, enquanto eu e você estamos aqui, está havendo um evento agora nos céus. Quantos creem, levante a mão. Sabe
e que está em Isaías, eles estão sobrevoando o trono de glória de Deus. E o interessante é que por causa da reverência, o que eles estão fazendo agora? Com duas asas eles se inclinam e começam a voar. Com duas eles tapam os seus pés. Com duas, por causa da emanação da glória, eles cobrem o seu rosto. E o que é mais interessante é o que eles falam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que acontece? A Bíblia diz no livro de Isaías 43:26: procure lembrar-me como se ele esquecesse. Entremos juntos em juízo. Mostre-me as tuas razões para que te possa justificar. Querido, nesse momento, quando ele chama Deus de Kadosh, e ele diz: em toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais começam a se tremer, porque é uma lembrança eterna. E quando essa lembrança eterna está acontecendo, é porque da eternidade o Senhor já viu eu e você aqui dentro do templo, em adoração ao Senhor. O que faz o diabo recuar, o que faz o diabo voltar para trás, é a forma que você ama Jesus, é a forma que você adora Jesus. Quando nós falamos da adoração a Jesus, nós estamos falando de uma porta. O interessante é que a porta da adoração é a porta também da salvação. Você pode entrar pela porta da salvação, mas quando você entra por essa porta, você tem um caminho. Por isso que eu falei no início de paradigma. Você tem que ter uma mente voltada àquilo que você quer. A porta abre e você entra. Quando você entra naquela porta, você observa o caminho. O caminho muitas das vezes tem espinhos, abrolhos, tem sequidão, tem perseguição, tem luta. Mas o que é mais interessante é como eu vou falar dessa mulher aqui agora. Você precisa ter resignação também para entrar naquilo que você quer. Quando você abre a internet hoje, o que mais você vê é palavras de motivação sem motivação. É palavra que te joga lá em cima, mas o intuito não é te levar lá para cima. O intuito é paralisar a tua alma. Eu costumo dizer que para você adorar a Deus, o centro das emoções, o que é o centro das emoções? É a nossa alma. Se o centro das emoções não estiver de acordo com os parâmetros do conhecimento, do que você ouviu, do que você leu, você está fora. Porque você tem que ter um paradigma, e esse paradigma é uma coletânea daquilo que você quer para chegar. Se você não tiver um paradigma na sua vida, você passa a ter pragmatismo. O que é pragmatismo espiritual nos dias de hoje? Tem tanta gente dentro da igreja. Eu leio um livro que diz assim: dentro da igreja, mas longe de Deus. Quantas pessoas têm um pragmatismo espiritual dentro da igreja? Canta, louva, sai da igreja, mas na realidade o seu coração está longe de Deus. Um dia Deus chamou a atenção do profeta Isaías. Olha, o profeta messiânico foi convidado a sua atenção quando ele se alegra, quando vê a multidão se alegrando, Adonai e Elohim. Deus olha e fala: Isaías, deixa de ser bobo. Esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe disso. Sabe por quê? O centro das emoções precisa materializar o dom que Deus coloca no teu coração, chamado fé. Porque sem a tal, você não consegue agradar ao Senhor. Eu costumo dizer que a fé é um dom, como a Bíblia diz, é um presente de Deus. Paulo fala a Timóteo que nem todos, é um dom e não é de todos. Mas eu quero estimular para que você venha ter a fé em Jesus Cristo genuíno. Você pode ter saído de casa e deixado grave problema, mas quando você entrou pela porta, a mão amiga do Senhor foi lá na sua casa. Enquanto você adora, Deus opera. Enquanto você busca, Deus te ama. Enquanto você está aqui, Deus está guardando os seus onde estiver, na faculdade, no curso teológico, Deus está livrando ele. Quanto mais você adora, mais Deus é estimulado, porque Deus lembra lá atrás:
tendo, nós estamos vivendo dois evangelhos na terra hoje. O evangelho daqueles que vão ficar para receber a marca do anticristo, o evangelho daqueles também que vão para a glória do Senhor. O evangelho que leva a Cristo, ele te abre a porta, e quando ele abre a porta, ele te faz uma promessa de salvação. Porque eu costumo dizer que se a tua vida espiritual vai bem, a material também vai. Mas se a tua vida espiritual vai mal, a tua vida material também está capengando. Por isso que hoje nós temos dentro das igrejas evangélicas a pessoa desnutrida na fé, tão desnutrida que não consegue sequer reagir. O que Deus está falando está mandando. Então Deus, ele está alertando a sua igreja, que está voltando para buscar o povo da adoração. E cadê esse povo da adoração? Percebeu? Estamos vivendo agora em muitos lugares o pragmatismo. Sabe como é o pragmatismo espiritual? Já vou entrar na palavra. O pragmatismo espiritual é tão perigoso que ele está em muitas igrejas. É uma matriz, é um sistema. E esse sistema está em muitos lugares. Essa matriz, ela entra dentro do psique da pessoa, e ela, quando ela entra, ela faz uma razão muito grande, até aquela pessoa se encontrar com Cristo, com o Espírito Santo. Observe uma coisa. Eu tinha na igreja uma vez uma irmã, e essa irmã, ela tinha um dom, mas um dom terrível. E ela dizia o seguinte: se eu não for lá buscar aqueles camaradas lá naquele lugar, ninguém vai. E ela ia. Se eu não for, ninguém vai. E ela ia. Um dia a coisa aconteceu no terror. E ela chegou até mim e eu falei: olha, para você ir em qualquer lugar, você depende do dono da sua alma. O centro das tuas emoções tem que estar voltado para Jesus. Porque se ele não estiver voltado para Jesus, tudo que você fizer é da sua própria vontade e por sua conta e risco. Você só vai se o centro das emoções estiver ligado com o Senhor. Observe uma coisa, para não terminar essa parte aqui. Eu não sou psicólogo, mas segundo os entendidos, nós trabalhamos, vamos botar assim, com dois módulos: a consciência e o inconsciente. O inconsciente tem hora que ele começa a filtrar a tua consciência. E quando ele começa a filtrar a tua consciência, é perigoso. Ele começa a lembrar, às vezes, de coisas boas, de um aniversário, um casamento, um noivado. Mas o inconsciente, de vez em quando, ele abre e te mostra coisas ruins. Quer ver uma coisa? O diabo só se apresentou lá em Mateus 4 para Jesus quando ele teve... Aí, tem uma pedra aí, o filho de Deus transforma em pão. Na realidade, o inconsciente de Jesus estava totalmente fechado. Por que eu sei disso? Porque ele usou a mesma palavra que eu e você usamos agora: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebeu o negócio? Então, quando o teu inconsciente está aberto, você acha que é tal, o bambambam, você acha que vai lá e vai acontecer. Querido, você só pode, se o Espírito de Deus falar, vai. Aleluia, glória a Deus. Moisés um dia disse: se o Senhor não for comigo, eu não sairia nem daqui. Então o paradigma, quando o teu consciente está fechado, devido aos problemas, por que vêm esses problemas? É porque muitas das vezes as donas de casa, eu vejo que tem muita mulher aqui, pastor Rafael, as donas de casa temperam um alimento, uma carne, com um tempero. Mas às vezes, muita gente esquece de temperar a sua vida com jejum e oração. E quando você deixa de temperar, a sua matéria passa a falar mais alto do que a sua alma. A sua alma nela para as coisas de Deus, porque ela pertence a Deus e a alma nunca morrerá. Mas a carne sabe que vai morrer.
alma, ela sabe que nunca vai morrer. Agora depende do paradigma, e depende do teu consciente não deixar a consciência aberta. Eu lembro que eu estava com um problema, a construtora estava construindo o nosso tempo para a Casa do Senhor. Em 2001 eu ia para Canadá, Toronto, e falei, vou levantar a pipa. Peguei um carro de um amigo para abastecer, eu estava numa alegria tão grande, saiu o pinto no lixo, eu estava numa alegria, Canadá, Toronto, eu ia levantar a pipa. Ouvi uma voz dentro de mim dizendo, não estou contigo nessa viagem. Voltei para minha esposa, entreguei o carro. E Deus falou comigo, tem uma grande obra a fazer contigo, mas aqui eu falei, Jesus. Comecei orando, eu venho de convenção, eu vim orando com a minha esposa e meu filhinho, a gente orava, e do nada, quando é de Deus, as pessoas batem na porta. Eu vim aqui pedir ao Senhor, eu sei que o Senhor é um pastor, se o Senhor pode orar por mim, pelos meus filhos. 2 dias depois, aquela pessoa trazia a família e mais um vizinho. E o interessante é que a maioria deles caía oprimido e endemoniado no chão. E minha esposa, dá essa casa para a igreja. Falei, tudo bem, João falou que se 2 concordassem acerca de alguma coisa, faremos sim. Olhei para a garagem, passei para a garagem, falei ali, arrumei umas cadeiras escrito Antártica. Eu perguntava aos irmãos, o que vocês estão vendo? Jesus. Não, vocês estão vendo escrito ali Antártica. Sabe o que aconteceu? A garagem não deu mais. E eu dobrei o joelho e falei, Senhor, homem e o Senhor Deus, Criador, eu não vim para cá para perder viagem, não vou perder a viagem. O Senhor toma a minha vida, sei que o Senhor não é o gênio da lâmpada, mas o Senhor é meu Criador, e eu sou o teu servo. Eu disse para Deus, olha irmão, eu desafiei naquele momento, a minha indignação foi tanta, que eu orando ao Senhor, orava de meia-noite às 6, um dia sim, um dia não. E eu falei para Deus, eu quero 3 coisas somente. Se o Senhor não for me dar, não tiver condição, para meu coração, porque eu sei que o Senhor vai amparar a minha esposa e meu filhinho, William. Pedi 3 coisas. Um terreiro que tinha banda que tinha na proximidade, o terreno que tinha na diagonal lá da igreja, da casa, e uma vida como Elias viveu. Meu irmão, toda coisa eu pedi. Passaram-se aquele dia, fui para o banho, quando eu voltei, eu vi a voz do Senhor. Deus falou onde Ele quer. E Deus mandou que eu fosse até o terreiro. Eu chamei um irmão, que hoje mora em Brasília, dessa altura, um negão alto, forte. Quando eu cheguei na porta do barracão lá, o homem tremia, irmão, igual vara verde suave. Eu falei, fica aí, não corre não. E veio um cara, baixinho, forte. Eu falei, rapaz, esse cara vai me jantar. Ele veio com um trejeito afeminado. E eu falei, você é o dono do barracão? Ele não, é pai, não vai chamar pai. Aí veio um lourinho também. Eu falei, você é o dono? Não, é pai, vai chamar esse pai. Aí veio um cara dessa altura, fortinho, aquele trejeito afeminado. Pode entrar? Eu falei, fala mais alto. Pode entrar. Eu falei, tudo bem, entrei. Você sabe quem sou eu? Ele falou, você é o novo pastor da área? Eu falei, sim, sou o novo pastor da área. Ele então me deu um abraço, e estava lá aquele monte de pessoas comendo pastel, e me chamaram para comer pastel com ele. Eu falei, eu sou para comer pastel, rapaz, faz um almoço, vocês não matam boi aqui? Mata, eu vim aqui. Eu estou vindo aqui, porque onde eu pôr a planta nos pés, eu sabia que Deus estava conquistando. Deus. E eu falei com ele, rapaz, eu estava orando, eu pedi isso aqui por conquista, meu Deus, e eu não vim perder viagem, eu vou levar a tua alma, agora depende de você. Eu quero levar e entregar o centro das tuas emoções para Cristo. Agora tem uma coisa, se você não vier, o teu dia de vida está contado na terra e você vai morrer. Ele chorou, me deu um abraço. Eu olhava para o Senhor, eu tenho uma admiração muito grande. Falei, agora, deixou de ter ele? Não. Rapaz, um dia eu estava trabalhando na igreja, ele foi lá com o pessoal tudo de branco para me ajudar. Só que tinha tão poucas pessoas me ajudando que eles pensavam que não tinha ninguém lá dentro. E foram embora. E um dia eu encontrei ele e falou comigo, pastor,
altura, eu fui lá, pastor, eu não te encontrei, eu falei, amigo, vem para Jesus, não vem me ajudar não, se ajuda você, porque senão está chegando o teu dia bom para finalizar a história. Ele foi decapitado, ele não tem mais vida. E eu tinha falado para ele que o terreiro se transformaria numa igreja. Está agora a esposa dele lutando para tirar o pessoal para botar uma igreja lá. É uma pastora. E eu tinha pedido a Deus um terreno de frente. Tem pessoas aqui que estão pedindo coisas a Deus e perderam a perspectiva. Perderam. Olha o que Deus fez. Eu olhei para o terreno, engraçado, interessante. Já estou acabando, pastor. Eu pegava obras de macumba quando eu fui para lá e comecei a fazer encruzilhada à meia-noite. Eu ia de terno, minha esposa, meu Deus, já vai armar um problema. Eu ia quando aquele pessoal rodava, eles batiam aqui e eu falava para eles, acabou essa bagunça? E eles corriam. Às vezes eu pegava tudo e jogava no terreno que hoje é a igreja. As irmãs hoje dão testemunho. Eu estava em casa naquele mesmo mês e eu vi alguém com envelope pardo entregando dinheiro ao dono do terreno. Eu falei, Senhor, eu te pedi com tanto gosto, mas faça a tua vontade, eu estou querendo sair daqui mesmo, embora. Daqui a pouco, não demorou meia hora, o rapaz bateu no meu portão, posso entrar? Eu falei, pode, jovem. Eu vim aqui, Deus mandou vir aqui. Eu falei, Deus mandou você vir aqui, porque o servo de Deus, ele tem que ser audacioso, ele tem que desafiar a situação para ver se é Deus. É a bênção que tem que vir a mim. Glória a Deus. Ele pegou um envelope e falou, isso aqui é todo o documento do terreno. E Deus mandou lhe dar. Eu falei, que Deus mandou lhe dar, rapaz? A sua mulher evangélica, seus filhos evangélicos desviados. Falei, sabe por que eu não vou aceitar? Porque senão daqui a uns dias eu estou assinando um divórcio e vendo você divorciar. Põe preço na terra, para Deus tem preço. E ele colocou naquela época 2.500, não, 8.500. Consegui pagar um empréstimo no banco, paguei uma parte, dei uma parte da economia, o restante fui pagando financiado. Ele queria dar o documento. Eu falei, não, eu sou homem, sujeito a falha, eu posso mentir com a minha palavra. Quando eu acabar de pagar, você me dá. Terminei de pagar. Aí eu fui lá, me dá os documentos, e eu disse para os meus obreiros, irei chamar uma construtora. Chamaram minha esposa e disse, a teologia, o trabalho da libertação deixou ele já variado. Está meio variado. Construtora aqui, saiu um cara. Falei, vai rolar, não tem problema não. Liguei para a construtora, quando Deus está no negócio, Deus faz. Glória a Deus. A mulher chamada Jane, uma mulher entrega. Eu gosto de pessoas assim. Passaram-se uma semana, bateu no meu portão, parou um carro, eu olhei, né, a câmera, vi. Ela é um senhor dessa altura, pastor Reginaldo, falei, sim, sou eu. Ele disse, eu vim aqui, e ela foi entrando, ele disse, tem café na casa? Eu falei, tem. Achei legal. Sentou lá, conversou com a minha esposa, e ele falou, eu vim porque o senhor ligou querendo o nosso trabalho, lá de Jaraguama. E a minha esposa falou para o senhor que a construtora só faz por 100 mil reais, não 2002, 2004, 2013, 100 mil reais, muita grana. Não tinha como, era inviável. Mas quando Deus ele faz uma coisa, que eu falei do paradigma. Eu falei, eu vou mandar prender vocês dois, porque eu não vou construir nada. O meu povo aqui não tem esse dinheiro. Mais uma vez ela olhou para mim, não tem nada não, depois o senhor manda. Mas primeiro deixa eu olhar o terreno. Foram lá, mediram, vieram com um papel na mão, contrato, na mão. Ela é muito intrépida. Lê, pastor, pode ler. Eu falei, eu não vou ler. Minha esposa pegou para ler. Eu falei, quanto é que falou? 100 mil. 100 mil. Estava lá, 22.500. Aí eu falei, vem cá, eu ainda tenho que dar 22.500? Estou fora, agora mesmo vocês vão sair daqui. Deus dando a bênção. Zelo.
Minha esposa lê, eu peguei o papel para ler 22,500. Aí ele olhou para mim e falou: pastor, tomou um café? Minha esposa, quando atendeu o telefone, estávamos em uma reunião. E quando o senhor falou que ela era uma desviada da Assembleia de Deus, o senhor diretor, ela já tinha apanhado seu Deus. E apanhou o CNPJ da igreja da convenção do senhor. Pois bem, a minha esposa voltou para o Evangelho. Glória a Deus. E eu vim aqui, pastor, 22.500 não paga nem essa carreta que vai vir nesse lugar. Levantou, começou a levantar, em 4 dias, as colunas do pastor Rafael já foi lá, né? Começaram a levantar. Aí eu cheguei para os irmãos, falei assim: irmão, é o seguinte, as irmãs, nós não colocaremos a dose no chão, a dose era para minha casa, não tem problema, a casa do senhor tem que ser coisa boa, só não botou ouro, mas se eu botar ouro, eu vou ser morto. Vamos fazer o seguinte, vamos botar granito. Granito que fala. Irmão, quando tu desafia Deus através da fé, no parâmetro do paradigma, sem pragmatismo, Deus ele opera. Glória a Deus. Chamei a segunda construtora porque já estava no alto, tinha que botar umas colunas. E o rapaz falou assim: eu não vou pedir nada do senhor agora, mas depois que terminar eu vou lhe pedir. Eu falei: tá bom. 2 dias depois ele falou que era 4.500 até amanhã. E eu ia pregar num congresso. E levei um obreiro comigo, eu fui até de condução, deixei meu carro, falei: não, vamos que eu não estou bem para dirigir, eu quero de condução, vamos. Quando eu subi o altar em Jardim América dessa igreja, ele segurou meu braço, o presbítero, e falou: fique tranquilo, porque o que o senhor precisa para aquela obra está debaixo do meu travesseiro. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer? Tu vai chegar em casa e vai encontrar um milagre. Você precisa de um milagre. Você precisa da mão amiga do Senhor por dentro. Você precisa entrar testemunhando. Como os africanos, eles adoram a Deus até a lição. Aleluia. Pois é, meus irmãos. Quando foi meia-noite, ele bateu lá no meu portão. Sabe como é que eu estava? Com velhice. A cabeça entre as pernas. E minha esposa com a mão no meu cabelo: fique tranquilo, Deus vai resolver. Bateu naquela porta. O senhor vai conhecer ele, pastor? Aqui está. Aqui está o que? Quando eu ia falar, ele fechou o portão e foi embora. Quando eu falei que o rapaz me pediu, 4.500 estava dentro do envelope. Glória a Deus. Rapaz, quando Deus ele quer te surpreender, ele cria situações como essa que nós estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos irmãos, voltando aqui para o maior dos testemunhos, que é a palavra do Senhor, Jesus havia saído de uma cidade que fazia fronteira com a Galileia, sudoeste da Galileia, chamada cidade de Gadara, ou Gesarenos. Após ele libertar um homem, ele entra nos confins da terra para salvar um homem. Ele sai, ele entra na cidade e ele sai. E quando ele entra na cidade, vem um homem. Aleluia, Jesus. Quando ele entra na cidade, ele atravessa a cidade, o povo recebe ele com muita alegria. E de repente aparece um certo homem por nome Jairo. Mas quando ele estava a caminho, apareceu um evento. O crente sempre tem um evento, porque Jesus passou por isso. E esse evento mexeu com a estrutura daqueles que estavam envoltos ao Senhor. Quando se fala orla, na realidade, fala naquela tira que os judeus
ortodoxo hoje usa, e ela vai até embaixo, como a Bíblia, em português, ela é muito simplificada. Ela fala a orla do manto, do vestido. Aquela mulher, ele depara com uma mulher em que Lucas, ele traz a ascensão de que aquela enfermidade era para a morte. Quanto tempo aquela mulher estava doente? 10 anos? 11 anos? 12 anos com fluxo de sangue. O quarto dedo ficou abalado. Imagine 12 anos a mulher com fluxo sanguíneo. E ela tinha uma certa condição. E já não dava mais para pagar. Mas ela tinha um foco, ela tinha um paradigma. E quando alguém tem um paradigma, ele toca em Jesus porque ele tem um alvo. E aquela mulher, ela tinha ouvido falar de Jesus um dia. Mas ela gastou o dia que ela tinha. Só restava para ela agora o quê? A fé. Adoração. Aleluia. E o que essa mulher faz agora há 60 anos? Olha bem, que essa passagem é descrita porque os evangelhos só foi escrito 2 décadas depois da morte e ascensão de Jesus. Observe uma coisa, um médico amado, ele descreve que essa doença não tinha condição. Mas olha só uma observação. Estava lotado, cheio de gente, em volta a Jesus. Meu Deus, o adorador não tem limite. Ele chega onde ele quer. Aleluia. Ela toca na orla daquela fita do manto. E quando ela toca, cresce algo dentro de Jesus, mostrando a ascensão daqueles que podiam agradar ele e a fé. A ponto dele parar. Alguém me tocou, quer ver uma coisa? Quando você começa a chamar a unção pelo Espírito do Senhor, o crente sente arrepio, dá vontade de correr, ele começa a chorar, ele começa a se alegrar, porque o Espírito de Deus, com gemido inexprimível, ele está movendo dentro da gente. Agora observe uma coisa: quando ela toca em Jesus, que sai virtude dele, ele nota só virtude. Mas peraí, está todo mundo de impressão? E tu diz que alguém me tocou? Quem sabe não fui eu? Quem sabe não foi João, não foi Barnabé que te tocou aí? Quem sabe? Não. Alguém tocou em mim, só virtude. Aquela mulher, sabe como é que ela veio? Senhor, foi eu que te toquei. Jesus sempre teve um senso de humor para elogiar alguém. Eu não sei se vocês podem notar que os milagres hoje é contrário do passado. Porque antigamente fazia-se um milagre, vai e apresenta ao sacerdote. Mesmo ele fazendo assim, ó, não conte o nome dele. Hoje precisa ir para a televisão fazer alguma coisa, curar uma dor de cabeça. Mas o sentido é esse aqui. O que Jesus disse para aquela mulher: vai, a tua fé te curou. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer? Você precisa setorizar o teu problema. Tem pessoas que não conseguem setorizar o seu problema, e isso é um problema na vida do crente. Quando você não consegue setorizar o teu problema, você começa a arrumar um saco, colocar um monte de problema, e você depois, coisas que você tem que resolver, você joga na mesa para Jesus: está aqui, resolve. Tem coisas que nós temos que setorizar. Tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que nós temos que dizer para Deus: aqui está o meu problema, não os meus problemas. Aqui está o meu problema. E uma das coisas que eu falei para você no início, Isaías 43:26 diz o quê? Procure lembrar. Entremos em juízo. Mostre-me a tua Jesus para que te possa justificar. Qual é o teu problema, campeão? Qual é o teu problema?
Será que você não setorizou o problema? Qual é a situação? Será que o teu inconsciente filtrou a tua consciência? Lembra que eu falei que eu estava com a cabeça com as pernas ali, minha esposa, eu tinha que pagar naquele outro dia, mas eu não estava pensando no dinheiro. Eu estava pedindo que Deus me socorresse. Não demora muito, eu levanto e abro a Bíblia. Não costumo fazer como os adventores. Eu abri a Bíblia porque eu quis abrir Salmo 34 e ler verso 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. 48 minutos depois, alguém bate no portão. Sabe o que eu quero dizer? O teu inconsciente, querido, precisa fechar, porque o homem opta para aquilo que ele segue. Se você opta pelo conhecimento da palavra, não importa se você é formado em Harvard, não importa se você é formado em Oxford, não importa se você se formou nas melhores faculdades aqui no Brasil, não. Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus com você é outra. É se você tem condição de influenciar, porque dentro da casa de Deus existem dois tipos de crente: aquele que influencia e o crente influenciado. O crente que influencia, quando você olha para ele, você sente alguma coisa. O crente influenciado, ele é um problema para o pastor e para a pastora da igreja. O crente, quando ele é influenciado, ele vai pela cabeça do que ele ouve em qualquer lugar. Mas o crente, quando ele influencia, você sente medo dele, você sente medo dela, porque vê que ali existe algo dentro que pode a qualquer momento, é uma caixa de surpresa, pode sair uma palavra e vir com um pontiagudo no teu peito e você pode não suportar. Sabe o que eu quero dizer para você? Estamos vivendo um evangelho da graça, que você precisa desafiar o perigo, mas não com pragmatismo. O centro das tuas emoções precisa materializar a fé, porque você já gastou tudo que tinha. Agora você precisa ir pelo caminho que está Jesus, e você precisa hoje, aqui agora, tocar na orla. Sabe por quê? Porque o milagre tem que acontecer na sua vida. Se isso não acontecer, o evangelho mudou. Lembra quando eu falei, se você se formou em Harvard, se você se formou em Oxford, lembra que eu falei? O interessante é que a tua Bíblia, no capítulo 1, verso 3 de Apocalipse, está escrito uma coisa bem clara e óbvia. Está escrito ali: bem-aventurado aqueles que leem. Poxa, bacana. E bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. Não importa se você sabe ler, se é semi-analfabeto. O que importa é a preocupação que Deus tem com você. Se você consegue ouvir a palavra e materializar o dom que agrada a Ele, que é a fé. Aquela mulher, ela agradou o Senhor. Para mim terminar aqui, sim, 10. Olha bem, quando Jesus ele acaba de curar aquela mulher, em que ele vai em direção àquele homem chamado Jairo, chegou umas pessoas e falaram: não incomoda mais o rabi, o mestre, sua filha morreu. Jesus ainda assim foi até a casa, tirou os incrédulos, entrou com o seu discípulo, colocou a mão sobre a menina levantou. Ele pega a menina e entregou aos seus pais. Glória a Deus. Já o centurião ficou olhando. Que isso? Que isso? Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus ele causa um impacto tremendo quando ele chega no local. Glória a Deus. Observe que aqui é um tanque. E se eu fosse colocar agora o nome desse tanque, eu colocaria tanque de Betesda, porque é o momento da libertação da tua alma. Glória a Deus. É o momento da tua cura. Glória. Quero dizer, irmão, semana passada eu ia vir para cá, eu tive que
observar a prestação de conta da nossa igreja. E eu falei, Jesus, eu deixei um rombo muito grande no ir da igreja do pastor Rafael. 2 dias depois eu comecei, meus pés começaram a inchar. Eu falei, Jesus, o que é isso? Olhei ao Senhor, fui para a igreja, dirigi o culto. E ontem a minha esposa olhou para mim, aí, filhão, vai dar para calçar o sapato? Eu falei, vai. Amanheceu tudo desinchado. Glória a Deus. Mas eu garanto que vocês não vão reparar. Se eu chegasse aqui com uma sandália e um sapato, mas que eu teria que chegar até aqui, eu teria. Com todo carinho e respeito que eu tenho a vocês, com a permissão do nosso pastor, da pastora, o irmão tá, o pastor está na direção, o missionário, eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que viesse aqui na frente as pessoas que estão envolvidas em um grande problema peculiar. E esse problema tem se tornado, não paradigma, está se tornando já um pragmatismo, porque você perdeu a perspectiva e você precisa voltar a estar no caminho de Jesus. Está. Lembra do cego? Ele sentou à beira do caminho e de repente você está na outra rua e o médico vai passar aqui. Aleluia!